Vamos lá. Sistema de alavancas, professor Cláudio Peixoto, análise do sistema de alavancas, exercício flexão de cotovelo, bíceps braquial. O que é necessário para a gente entender o sistema de alavancas? Primeiro, a gente precisa saber identificar as forças, o ponto fixo e a barra rígida. Quais são as forças? Existe a força potente e a força resistente, ou seja, uma força está em um sentido e a força resistente está no seu sentido oposto. Quem gera a força potente? Músculos. Músculos. Ok? A força resistente está relacionada à parte do corpo, ao peso do corpo ou a um peso externo. Isso vai ficar mais claro um pouco para frente. Outro elemento fundamental é o eixo ou ponto fixo. Eixo ou ponto fixo. Que é, no corpo humano, sempre a articulação. Ou seja, se aqui o eixo e o ponto fixo dessa flexão de cotovelo, nesse segmento todo que é o braço e antebraço, vai ser sempre a articulação daqui, entendeu? Essa articulação do cotovelo. Por quê? Porque ao analisarmos o sistema de alavancas num todo, o professor sempre vai te direcionar a um músculo específico. No caso, bíceps braquial, o que a gente escolheu aqui como exercício. Por quê? Porque essa análise vai ser sobre as alavancas que esse músculo exerce, entendeu? Então, a gente precisa ter um atlas para a gente saber onde o músculo se insere, onde é a inserção, onde é a origem do músculo, tanto do braquial, do bíceps braquial. Para quê? Para quando que a gente vá fazer essa análise, a gente consiga entender que aonde o músculo se insere, ou seja, aonde ele faz a sua parte termina, né? A sua parte final é a parte que resulta em força, ou seja, é aqui onde vai ser a força potente dele. Ou seja, esse braço aqui está estendido em posição anatômica. Se eu quisesse flexionar ele para uma posição de 90 graus, a força dele sairia exatamente daqui, a força potente. Ou seja, se ele estivesse flexionado assim, a força dele estaria aqui na inserção. E todo o resto seria o peso do antebraço e mãos, seria justamente o peso contrário, a resistência. Ou no caso, pensando em uma rosca bíceps, se a pessoa está aqui segurando o seu aparelho e ela quer atingir 90 graus, a força que ela vai aplicar é exatamente na inserção do músculo. No caso seria mais ou menos aqui. E o seu halter estaria aqui, gerando a força o quê? Resistente aqui para baixo. Ou seja, o nosso cotovelo ponto fixo estaria aqui, o triângulozinho. Aqui estaria a nossa força potente subindo, né? E aqui mais a ponta estaria a força resistente, que é representada por corpo, parte do corpo ou peso. Ou seja, é fundamental que você saiba e tenha um atlas para que você possa fazer essa interpretação. Quando ele pede para você analisar todos aqueles outros movimentos como flexão, abdução, nada mais é do que você pegar o músculo específico, ver qual é o movimento que ele está pedindo, né?
um músculo específico no caso, bíceps braquial, o movimento flexão de cotovelo e desenhar ele num papel. A forma mais fácil, você vai pegar, ó, já que é flexão de cotovelo, ele se inicia estendido, mesma coisa, ó, tá vendo? Aqui esse triângulozinho é o ponto fixo, articulação de cotovelo. Esse amarelo representa os nossos bíceps, né? Braquial, que faz a força para cima. Aqui vai ter uma força para baixo do próprio gravidade, centro de gravidade, peso, massa corporal, né? Puxando para baixo, que vai ser a FR, a força resistente. Ó, bíceps braquial. Aqui vai ter nossa força resistente, aqui nossa articulação do cotovelo e aqui nossa força potente. Subiu. Num segundo momento, o nosso braço vai estar já assim, ó, com o nosso em 90 graus. A nossa força resistente vai continuar sendo aplicada porque nós vai ter peso e força e algum peso querendo que a gente ceda e desça o peso, né? Desça o halter. E a nossa força potente vai estar sendo aplicada na contração do bíceps braquial, ou seja, aqui em cima. Ou seja, como classificar essa sistema de alavancas? Aí a gente volta para as classificações que foram dadas nas outras aulas, que são essas. Quais são essas classificações? São as classificações interfixa. O que é uma classificação interfixa? É quando a força de resistência está de um lado, o ponto fixo, no caso a articulação, está no meio, e aqui existe uma força de potência, para uma força de potência puxando. Aqui é a interresistente, ou seja, a força de resistência está mais próxima ao ponto fixo, ou seja, a articulação. Existe mais pressão, existe uma força de resistência mais próxima ao ponto fixo. E já na outra interpotente, a potência, força potente, está mais próxima do ponto fixo. E através daí você vai classificar todos os movimentos do seu corpo, né? Ou seja, ó, no caso aqui vamos pensar numa adução da articulação do ombro para contextualizar mais. Aqui eu já desenhei o movimento final dela, ou seja, o ombro, isso aqui representa o nosso ombro, né? Ele estava assim, numa posição inicial, e numa posição final ele fez isso, abduziu. Ou seja, nesse movimento de abdução, quais são as forças que foram aplicadas no meu músculo deltoide? Eu estou fazendo análise única e exclusivamente desse músculo. Eu sei que o músculo deltoide tem uma inserção mais ou menos por aqui e uma origem mais ou menos aqui. Isso representaria o nosso ombro, essa parte. Ou seja, eu sei que quando eu fizer a contração, a nossa força potente é para que ele suba, não é? A gente faz uma força na deltoide para que ele erguer o braço, para que ele fique completamente em 90 graus em relação ao nosso corpo, né? Ele sai dessa posição e vem para cá. E aonde está a nossa força resistência quando o nosso braço atinge o movimento de abdução? Ele está na extremidade, não é? Se você pegar, fizer um movimento de abdução e segurar algo na ponta, você vai sentir que existe uma força mais externa ao seu braço, mais externa ao seu deltoide, que te puxa para baixo. Essa é a sua força de resistência. Ou seja, a gente tem tudo que nem no primeiro exemplo. Só mudou o músculo. Ó, aqui no deltoide, ponto fixo, articulação do ombro. Força do deltoide é onde ele se insere, né?
A força de resistência é a parte do corpo a mais. Ou seja, a parte do corpo, o centro de gravidade, tudo a mais que faz um peso contra essa força. E aqui temos a nossa força potente movida pelo músculo. E aqui aqui seria a nossa cápsula articular, que representa o ponto fixo do ombro. Espero que eu possa ter ajudado, irmão.